E é uma coisa também para pensar, né, Paulo? Assim, isso é uma coisa que o nosso campo. Eu falo isso para o público, tá, gente? Nem vou entrar nessa questão das discordâncias em si. É notícia, né, Paulo? Não, a gente não escolhe. Notícia é notícia. Notícia tá vindo. E aí você tem o trabalho de checar, de rechecar, de ver se aquilo não é boato, se é realmente um fato, se tem prova material, e você vai atrás e essa é a questão. E claro, isso de forma nenhuma, eu sei, você é uma pessoa declaradamente de esquerda, o Intercept é progressista, por mais que tentem encaixar por conta de ser um veículo americano, está respondendo outros interesses. Bom, tem que provar então se tem outros interesses em jogo também. Aí vale prova nos dois casos, gente. É simples a conta. E uma coisa que eu sempre quis te perguntar, Paulo, acho que eu nunca perguntei para ninguém, porque eu tô há 11 anos lá no DCM, tipo, eu tô acostumado com um veículo de publicar notinha, hard news. Como é que você faz para editar um site que vocês não têm essa preocupação? A preocupação de vocês é o material 100% inédito. Eu já lidei com furo normal, mas é sempre meio que correr com bicicleta, né, cara? Você tá ouvindo as notícias e você tenta encaixar ali a informação que você tá meio que nenhum Lego. Vocês não têm tanto essa preocupação, ao mesmo tempo você tem que estar meio que com o radar ligado do que tá rolando, né? Exatamente. Bom, é um privilégio, né? Na verdade, acho que eu vejo vários colegas com quem eu convivo e convivi nesses últimos anos em Brasília, colegas que teriam total condição de fazer um trabalho brilhante caso tivessem dedicados exclusivamente a fazer grandes reportagens investigativas. Então, eu gosto de dizer que a gente tem esse privilégio de não ser submetido a essa lógica de estar a todo momento respondendo ao noticiário. Uhum. Isso é muito bom, ao mesmo tempo que, claro, as nossas reportagens, a gente sempre discute isso e constrói um tipo de jornalismo que tenta responder aos temas da semana, que tenta entrar no grande debate nacional. A gente não quer fazer um jornalismo que está todo mundo olhando para um lado, a gente está querendo convencer que o outro é importante. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto que acho que responde a essa sua pergunta. Hoje está acontecendo a votação da isenção do imposto de renda no Congresso Nacional. Enquanto todos os colegas jornalistas estão tendo que apurar quanto vai ser, cobrir o factual, ficar até a madrugada vendo como é que vai ser, a gente está dedicado a contar essa história de maneira investigativa, né? Então, desde ontem, e hoje a gente publicou uma reportagem assinada pelo Thales, que meu colega repórter em Brasília também, que eu editei, que a gente passou algumas horas passando todas as emendas apresentadas ao projeto de lei da isenção do imposto de renda, a maior parte delas apresentada pelo Centrão e pela extrema-direita, em um programa que analisa os metadados desses arquivos e descobriu que pelo menos 5 dessas 50 emendas que a gente analisou tinham sido criadas não por pessoas ligadas ao gabinete ou aos próprios deputados federais que as apresentaram, mas a entidades de lobby. Então, a gente encontrou ali arquivo que tinha sido produzido pelo Instituto Pensar Agropecuária, que é ligado ao agronegócio, e técnico ligado à CNI, a Confederação Nacional da Indústria, também produzindo essas emendas. E todas essas emendas apontando na direção de proteger os mais ricos e desidratar o projeto. Então, a gente tem uma redação muito menor do que a do UOL, do Poder, do G1, de todos os veículos que estão cobrindo esse tema lá dentro, mas tendo menos gente, a gente se concentra nessas investigações. Então, não são só mega investigações de reportagens que demoram 3 meses, são também coisas mais rápidas, mas como a gente está né, a gente não precisa dar esse factual, a gente consegue ter mais tempo. E assim, não são nem recursos investigativos ou fontes super difíceis
Pelo contrário, são recursos que vários, como eu disse, né, vários jornalistas com quem eu convivo e que estão na imprensa convencional teriam a capacidade técnica de fazer. Mas se eles estão tendo que subir 3, 4, 5 notinhas por dia só durante, ou 5 só durante a votação, eles não vão ter tempo de abrir o PDF um por um, jogar um programa, fazer uma análise, montar uma planilha, discutir coletivamente, né? Então é um negócio... E até é um debate que eu fiz hoje com uma colega que o hard news, ele cada vez mais é substituível pela inteligência artificial, né? Sim. Porque hoje em dia você pega, por exemplo, no Poder 360 e no Brasil de Fato, eu cumpria um ritual matinal diário, que era a leitura do Diário Oficial da União e a produção de notas a partir das decisões, portarias e nomeações do Diário Oficial. E isso foi excelente para cobrir o governo Bolsonaro, excelente também para fugir daquele vício da gente sempre ser pautado pelos 2, 3 principais veículos brasileiros, para tentar encontrar pautas escondidas. Mas a partir de um determinado momento eu percebi que se eu jogasse o texto da portaria no chat GPT, ele produziria uma nota que seria tão boa, ou às vezes até melhor, porque às vezes você está ali de manhã fazendo a correria, você pula um artigo importante, o robô lê ele perfeitamente. Então, acho que nós mesmo, como jornalistas, lógico que a gente precisa ser muito cuidadoso para a inteligência artificial não acabar com os nossos empregos, mas também entender que, de alguma maneira, ela está aí para ajudar. E eu acho que esse jornalismo mais factual, de notinha, assim, ele está ameaçado pelo surgimento dessas tecnologias, e eu acho que talvez isso seja a parte boa delas, né? Né? Porque a gente, com formação intelectual, estudou sociologia política, ter que ficar batendo a aspinha ali, fazendo notas que qualquer estudante de primeiro semestre faria, é uma subutilização da nossa própria capacidade intelectual, né? Então, eu acredito que cada vez mais entregar um jornalismo de qualidade é entregar o que nenhum robô faria, né? Ter a sacada, ter a leitura crítica, ter a capacidade de visualizar uma trilha investigativa em determinado assunto, quais fontes procurar, né, quais recursos se utilizar e tal. Então, acho que é um bom debate assim, a ser feito por nós, jornalistas. Acho que isso entra de maneira perigosa nas grandes redações, ameaçando empregos, mas para a gente que faz esse outro tipo de jornalismo, também tem que entender que quanto mais humano, quanto mais a gente imprimir a nossa digital política, investigativa no conteúdo, a gente vai se diferenciar. Por isso que eu tenho também, cada vez mais, me forçado a estar, né, em lives, participando de programas, me mostrando que eu acho que essa identificação do que é humano inclusive uma leitora da newsletter escreveu isso para mim e foi bem tocante aí, que ela falou, eu gosto do que você escreve porque eu sinto que você está indignado. E eu acho que... Não, aquele negócio, se você é jornalista e não tá revoltado, não tá puto, tem alguma coisa errada. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.